doença rara e é uma doença que não tem cura. Ela pode melhorar, mas ela não tem cura. E dependendo, ela pode agravar. E hoje eu quero que você entenda um pouquinho mais sobre a artrite, para que você tome noção como é importante procurar o tratamento. Não só ter um diagnóstico. Não é só o médico falar que você tem artrite e você tomar os medicamentos. Você tem que entender o que é artrite e depois pensar, gente, tanta coisa que eu posso fazer. Então, como eu já disse, se você se gosta, se você se ama, se você não quer gastar, ter um custo maior com a sua doença ou com as suas dores, é interessante que você procure ajuda. E aí, quais são os sinais? Quais são os sintomas? Como que você vai entender que você está com a dor crônica? E aí eu vou citar para vocês alguns sinais, mas não precisa ser todos os sinais. Pode ser apenas alguns sinais. Então, o principal sinal, né, é uma dor que não passa. Mas você pode sentir fadiga, você pode ter irritabilidade, distúrbio do sono, porque quem tem dor, né, tá com muito cortisol elevado e o cortisol dá irritabilidade. Então, acaba que você acaba não dormindo. E sabe o que acontece também com a pessoa que não dorme? Aumenta a pressão arterial. Muitos idosos que passam a noite em claro. Aí, quando eu chego pela manhã para verificar a pressão, os dados vitais estão alterados. E tanto alta quanto baixa é preocupante, mas a alta é mais preocupante ainda, que nós temos o acidente vascular encefálico e temos também um infarto. E a hipertensão também, se você é uma pessoa hipertensa e tem outras comorbidades, acaba que você também tem uma probabilidade maior de vir a ter uma demência. Pode ser a demência de Alzheimer? Pode, mas pode ser outras demências. E aí uma pessoa que tem dor crônica, ele pode perder o apetite. Ele pode perder o apetite. Ele pode, e muitas vezes tem, a constipação intestinal. A constipação intestinal hoje, a relação do nosso intestino, isso eu já falei várias vezes, mas repetindo, é o nosso segundo cérebro. Se você tem condições de manter a flora intestinal, né, o bolo fecal, fazer todos os dias, é importantíssimo. Não é normal ficar 3, 4, 5 dias. Então, tem que procurar um médico também. E também, quando a pessoa tem dor crônica, ela tem distúrbios mesmo psicológicos. E os principais são ansiedade, medo, irritabilidade, depressão. Às vezes nem chega a depressão, mas uma tristeza. E uma tristeza quando ela fica recorrente, quando ela vem sendo repetida. Eu fico triste uma semana, eu fico apática, eu não tenho motivação. Então, é um sinal, são sinais. Precisa de todos os sinais? Não, não precisa de todos os sinais. E a relação da causa, eu falei dos sinais. A causa, ela pode ter um fator traumático, físico ou psicológico. Isso é de várias doenças. Várias doenças têm uma relação psicológica mesmo, a pessoa está muito ansiosa, está muito irritada, ela não sai daquele ciclo, e aí acaba que
no decorrer do tempo, ela começa a gerar dores. E também tem uma relação. Se você, suponhamos, você também passou por um acidente, caiu de uma escada, ou um acidente de carro, ou um acidente no trabalho, qualquer tipo de acidente que levou um trauma, acaba que aquilo, mesmo que seja um trauma distante, suponhamos que você machucou só o punho, mas aquela queda, aquela dor no punho, aquela imobilização do punho, faz com que você use mais o membro oposto e, consequentemente, você cria um desequilíbrio no seu corpo e acaba alimentando mais cortisol, mais hormônios que aumenta a sua dor. Mas na artrite, nós temos uma relação diferente. A artrite, nós temos o nosso sistema imunológico. O sistema imunológico, ele está em nós para proteger, para criar uma barreira, para que nada entre. Por isso que quando nós temos uma gripe, uma febre, às vezes, no decorrer dos dias, o nosso sistema imunológico, ele cria meios para que nós venhamos a voltar a nossa saúde, a estar saudável. Mas na artrite, é esse mesmo sistema imunológico que ataca as articulações, ataca o osso, ataca os tecidos, os tendões, os músculos. Então, o sistema imunológico gera essa dor crônica, essa inflamação. Então, aonde que era, ali aonde que está revestido, onde que reveste a articulação, o sistema imunológico chega ali e ataca, e cria todo esse processo inflamatório. E a pessoa começa a ter dificuldades importantes. Eu falei anteriormente da fibromialgia, onde no final eu falei para vocês que é importante uma atividade aeróbica. A aeróbica é uma atividade com gasto de energia. Porque quando você gasta, você libera hormônios, a dopamina, a serotonina e outros, acetilcolina, que vem melhorar a sua dor. Mas na artrite reumatoide, você vai pensar, você que está aí, você vai ter que pensar. Gente, é minhas articulações. E junto com a artrite, às vezes nós temos a artrose. E se nós temos a artrose, é osso com osso. Então, como é importante você imaginar que agora, na artrite reumatoide, você precisa fazer uma atividade aeróbica também, mas que não venha a ter sobrecarga, que não venha a ter atrito, que os exercícios sejam de baixa intensidade e que não venha a desenvolver outras lesões. E aí eu quero dizer para você que a artrite, além de lesionar as articulações, principalmente as mãos, os pés, ela também chega nos nossos órgãos vitais. E às vezes chega no nosso coração, chega no nosso pulmão. E aí ela se torna grave. Por quê? Porque geralmente, como ela é crônica e progressiva, e como não tem ainda um tratamento eficaz que vai melhorar, muitas vezes esse paciente que vem a ter uma complicação, uma DPOC, que nós chamamos de fibrose pulmonar, nesse caso, precisa de medicamentos imunossupressores, que só o médico pode indicar e pode passar para você. Esses imunossupressores,
primeiramente, são caros. Segundo, é que às vezes só o imunossupressor não adianta. E precisa de mais tratamento. Você já imaginou ou já sabia que a artrite pode ir para o seu coração, para o seu pulmão e gerar uma fibrose, uma cicatriz primeiramente, depois a fibrose? E se forma uma fibrose ali, o pulmão não consegue nem puxar o ar, nem jogar o ar para fora. E se essa troca de oxigênio e gás carbônico não acontece, vai acontecer uma atrofia ali do pulmão também. Então, é muito importante que você entenda que há necessidade, além dos medicamentos que o seu médico vai passar, que o seu médico vai orientar, mas que quando você for fazer atividade, que essa atividade seja orientada por um profissional. Por quê? Porque ela precisa ser dosada. E como o profissional vai te avaliar, ele vai ver que talvez alguns exercícios sejam contraindicados para você. Então, tanto você, paciente, quanto o fisioterapeuta ou um personal, ele precisa sim entender, você principalmente. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vi esse exercício e vou fazer esse exercício. Não é bem assim. Não é quantidade, é a qualidade. E aí eu falo mais um pouquinho, eu vou entrar um pouquinho na fisioterapia depois, para vocês entenderem como que nós trabalhamos, mas a qualidade, além da dosagem, da quantidade, tem a relação do ângulo do exercício. Como que você vai fazer aquela atividade sem gerar mais processo inflamatório? Porque se o revestimento que é para proteger está inflamado, você precisa ter sim critérios de como trabalhar com esse paciente e como na fibromialgia, artrite reumatoide também, ela precisa sim ser trabalhada gradualmente. Ela precisa ser gradualmente trabalhada. E aí, eu vou falar agora um pouquinho como que ela se desenvolve. Então, eu falei que ela é uma doença autoimune. Ela está relacionada com a nossa imunidade. E eu, como fisioterapeuta, abro um leque o quê? Do lado de todos, o lado psicológico. Precisamos criar meios de buscar cuidar da nossa mente, cuidar de mudar o nosso temperamento, mudar a nossa ansiedade. E principalmente para aquelas pessoas que são perfeccionistas. Aquelas pessoas que acham que são a dona da razão e que só elas têm a verdade. É melhor não saber, é melhor você não ter razão e ter paz. Às vezes, muitas vezes, uma discussão gera outra discussão. E, novamente, voltamos para a nossa fé. Tem coisas que não está no nosso controle, está no controle de Deus. Tem coisas que o outro é responsável. As decisões do outro não cabe a nós. Cabe a nós cuidar das nossas decisões. Das decisões que são boas para nós e para as pessoas que estão junto de nós. Então,
ela se desenvolve, a artrite reumatoide desenvolve porque o sistema imunológico nosso, responsável pela nossa proteção, pela proteção do nosso corpo, dos nossos órgãos, esse sistema imunológico ataca os tecidos, ataca as articulações e até os órgãos internos, como eu havia citado. Precisamos nos preocupar? Sim, precisamos nos preocupar, pois pode evoluir por uma doença que vai levar a uma complicação maior, tá? E, geralmente, para você que apenas tem o diagnóstico ou já apresenta, né, inchaço nas articulações, dor intensa, às vezes a artrite, a pessoa tem uma rigidez, ela perde também, a estética fica atrofiado mesmo, fica maior. Às vezes essa artrite ela vem para o cotovelo, vem para o joelho, às vezes também pega ali no tornozelo, no arco plantar. Então a pessoa que vê, ela, na verdade a palavra correta, gera deformidades ósseas. Por que gera deformidade óssea? Porque chega a corroer, corrói o osso, chega até a corroer o osso. Mas, como eu disse, se você buscar tratamento, você vai sim ter alívio da dor, você vai ter qualidade de vida, você vai poder viver bem, né? Requer sim, na fibromialgia,